2021, o setor faturou mais de 11 bilhões de reais. Isso significou uma alta de 16% na comparação com o ano anterior. Os dados são de uma pesquisa da Kantar, que ainda aponta o chocolate na lista das compras de 88% dos lares brasileiros. E a gente sabe muito bem que durante a pandemia, os doces, entre eles o chocolate, foi o refúgio de muita gente. O chocolate estava sim nessa lista de compras. Um chocolatinho foi esse apoio para muita gente nesses períodos mais difíceis. Mas e qual é a relação do chocolate com a nossa saúde? Será que ele é nosso aliado ou nosso inimigo? Quem vai nos responder é Fabiano Lago, médico endocrinologista do Spa Estância do Lago, que é uma das referências aqui na nossa região. Doutor Fabiano, muito obrigada por atender a CBN. Eu que agradeço, Joyce. É um prazer estar conversando com você e chegando aos ouvintes. Doutor Fabiano, afinal, o chocolate traz benefícios para a saúde? Eu diria o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado para não estimular as pessoas a acreditar que comer chocolate de uma forma desvairada ou excessiva vai melhorar a saúde. Exato. Então, vamos lá. Da onde que vem essa noção de que o chocolate faz bem à saúde? É porque a semente do cacau, na qual o chocolate é industrializado, ela é muito rica em substâncias antioxidantes chamados flavonoides. Então, flavonoides são fitonutrientes encontrados no cacau. Só que no cacau cru, eles são amargos o gosto. Então, as pessoas não iriam gostar de comer. Daí, o chocolate, ele é industrializado, ele é torrado, ele é fermentado, e os flavonoides começam a desaparecer. Então, para haver benefícios à saúde, é importante esclarecer que os benefícios são praticamente restritos ao chocolate amargo, né? Aquele chocolate mais escuro, que ele tem que ter, assim, digamos que, no mínimo, Joyce, 70% de cacau. Tá. E esses chocolates amargos, ele pode trazer benefícios se consumidos em moderação, porque a gente sabe que o chocolate é muito calórico. Mas que benefícios o chocolate traz à nossa saúde? Em diversas áreas. Veja o sistema cardiovascular, por exemplo, Joyce. A gente sabe que a principal molécula responsável pelo processo de aterosclerose, que é o envelhecimento das artérias, que pode levar ao infarto do miocárdio, ao acidente vascular cerebral, é o colesterol ruim, o LDL. Mas o LDL se torna nocivo para o organismo quando oxidado. Então, o LDL oxidado é que piora a nossa saúde. E os flavonoides diminuem a oxidação do LDL e faz uma vasodilatação. Desta forma, ele atua de forma anti-inflamatória, antioxidante, diminuindo o risco cardiovascular. Então, vamos ver bem qual que é a informação que a gente pode passar. Que o chocolate amargo, 70% a 85% de cacau, quando consumido em moderação, pode realmente melhorar o risco cardiovascular. Além disso, Joyce, né, a gente sabe que o humor, o estresse, o chocolate ajuda. Por uma razão muito simples, o chocolate é delicioso, o chocolate dá prazer. Não, a tendência do chocolate é acalmar as pessoas. Mas não é só isso, Joyce. Ele realmente tem estudos que mostram que o chocolate melhora a função cognitiva em áreas relacionadas ao aprendizado, em áreas relacionadas à memória. Então, ele pode agir desta maneira também. Se a gente for falar do trato intestinal, Joyce, melhora a flora, também age, melhora a flora intestinal, agindo como se fosse assim um probiótico, né? Que assim, aumenta as boas bactérias do intestino, e tem até estudos, Joyce, que ligam o chocolate a uma maior resistência da pele aos raios nocivos ultravioleta. Nossa. Então, se a gente for ver, consumido em moderação, o chocolate amargo ou meio amargo, acima de 70% de cacau, ele teria esses benefícios. Na prática, a grande parte das pessoas que consomem prefere o chocolate ao leite. Né? Bem mais doce, né? Muito mais doce. Para você ter uma ideia, vamos pegar
se você pega, por exemplo, uma barrinha pequena de 40 gramas, Tá. se você for colocar um chocolate, o amargo, 85%, ele é bem amargo, mesmo no chocolate bem amargo, uma barrinha de 4 gramas, tem 1,5 colher de chá de açúcar. Mas o leite, ao invés de 1,5 colher, tem 5,5 colheres. Então ele é muito mais rico em açúcar. E ele acaba promovendo o quê? A obesidade. Né? Então ele acaba sendo muito calórico. E a gente sabe que grande parte das pessoas não gosta do chocolate escuro, exatamente porque o outro sinônimo dele é meio amargo. Entende? Então as pessoas gostam do doce. Então é isso que a gente tem que orientar. Tem que ponderar. Tem que ponderar. Então é muito difícil a gente chegar aqui na CBN, que é um veículo, né, que inúmeros ouvintes agora estão ouvindo a gente, e dizer assim, olha, podem comer chocolate à vontade que vai fazer bem à saúde. Não é isso que a gente está falando. Não. Mas, né, o chocolate meio amargo é tudo que a gente conversou até agora, ele melhora mesmo. Agora eu vou falar uma curiosidade, Joyce. Poucas pessoas sabem que o chocolate, uma barra de 100 gramas, contém bastante cafeína. Então, dependendo do chocolate, a quantidade de 100 gramas de chocolate contém de 18 a 70 gramas de cafeína. Pra você ter uma ideia, um café normal, um copo de café tem 70 gramas. Então, comer muito chocolate à noite pode até gerar insônia. E é verdade, deixa a gente agitado, não, doutor? Exatamente, o chocolate pode deixar um pouco agitado. Né? Então, eu acho que aí, Joyce, como é que eu vou dizer para você? Né? A palavra moderação. É a moderação. Né? Consumir chocolate amargo, né, acima de 70%, eu diria que se a pessoa é magra, até 40 gramas ao dia. Tá, até 40 e se a pessoa for obesa ou tiver a intenção de emagrecer, no máximo 20 gramas por dia. Desta forma, ela vai estar melhorando a saúde dela. Agora, já o chocolate branco e o chocolate ao leite, a gente sabe são deliciosos, mas a gente não pode dizer que eles vão melhorar a saúde. Tem. E a questão da moderação, o senhor ponderou e reforçou isso muito, a moderação, né? Como também outros alimentos. Hoje a gente está falando sobre o chocolate, porque hoje é o Dia Mundial do Chocolate e é muito gostoso. O senhor falou sobre a cafeína, eu lembrei que é muito frequente a gente, depois do almoço, toma um cafezinho, às vezes come um chocolatinho junto, um bombonzinho, algo. É ali uma potência de cafeína, então, doutor? Muitas vezes a cafeína né, que está dentro do chocolate pode dobrar a quantidade de cafeína que você ingeriu. Mas se for na hora do almoço, por exemplo, a tendência é que não vá prejudicar o sono. Já à noite a pessoa tem que estar pelo menos atenta a esse fato. Né? E tem pessoas que têm o hábito de comer chocolate à noite e tem o hábito de ter um sono agitado e intranquilo e não tem a menor ideia que o chocolate pode estar envolvido nisso. Pois é. Aqui o Dr. Fabiano Lago está nos contando sobre o chocolate em si e estávamos falando sobre a moderação, sobre a questão da quantidade e os benefícios, sim, do amargo, meio amargo, mas também que ele precisa ser esse chocolate muito bem observado, não significa um liberou geral. Mas até, doutor, em relação ainda a esse chocolate, ele precisa, por exemplo, vir acompanhado de que forma também no nosso dia a dia. Pode ser depois de uma refeição, pode ser, por exemplo, depois do almoço, ele pode ser no meio da tarde ali. Existe também algum tipo de orientação desse próprio consumo dentro dessa quantidade que o senhor comentou, de 40 gramas para quem está dentro do peso e até 20 gramas para quem está acima? Na verdade, quanto a isso, a gente não nota assim um risco maior se ele ingerido após o almoço ou ele sozinho. Isso a gente pode deixar bem a critério da própria pessoa, bem à vontade da própria pessoa, né? E assim, nunca a gente vai prescrever que isso é uma necessidade que a pessoa faça. Mas ela sabe, se ela tiver uma barrinha lá de 20 gramas, de 40 gramas, que se ela tiver comendo uma barrinha por dia, né? Que isso assim, a chance de ter mais benefícios do que riscos, desde que seja o amargo, né, ela pode ficar tranquila em relação a isso.
E essa questão também do chocolate, a gente já lembra de outros alimentos, e o próprio café que nós citamos aqui, o vinho, entre tantos outros que atiçam o nosso paladar, atiçam essa questão do prazer, mas que entram nessa questão da moderação que estamos falando, não, doutor? Claro, eu acho assim que a comparação do chocolate com o vinho, ela é bem pertinente, Joyce, porque o vinho também, a gente sabe que o vinho tinto é rico em antioxidantes. E aí vamos esclarecer. Os antioxidantes estão presentes no vinho tinto e não no vinho branco. Tá? E a gente sabe que se a pessoa tiver ingerir vinho tinto com moderação, os benefícios, eles muitas vezes vão ser maiores que os riscos. Só que na prática, a gente sabe que essa moderação muitas vezes é deixada de lado. Então fica difícil para nós médicos orientarmos que as pessoas tomem vinho como se isso fosse fazer apenas bem para a saúde. A gente tem que lembrar que o alcoolismo é uma doença muito prevalente na população, que tem famílias que têm uma tendência maior para o alcoolismo, que tem certas situações, como por exemplo, a gente sabe, pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica, elas podem ter um maior desejo e um maior risco para o alcoolismo, né? Então a gente tem que ponderar todos esses fatores na hora que a gente vai orientar uma pessoa que um cálice de vinho tinto por dia é aceitável. Mas, levando isso em consideração, se a pessoa realmente não exagerar e ficar nessa pequena quantidade, o benefício do vinho tinto é muito claro. Aqui na CBN estou conversando com o Fabiano Lago, médico endocrinologista. Estamos falando sobre chocolate, afinal hoje é Dia Mundial do Chocolate. Uma última dúvida, doutor. É muito comum encontrarmos, de maneira geral e também no chocolate, produtos diet light. No chocolate tem chocolate diet. É uma opção ou não? Olha, em geral, embora existam inúmeras marcas, quando a gente se refere ao chocolate diet, no caso do chocolate, é um chocolate que ele tem uma quantidade mínima de açúcar ou carboidratos. Por isso, muitas pessoas indicam que os diabéticos que têm que controlar os níveis de açúcar optem pelo chocolate diet. Só que, para surpresa de muitos ouvintes, muitos chocolates diet são mais calóricos até do que o chocolate normal, porque eles têm um teor de gordura, às vezes, maior. Então, eu acho que o chocolate diet, a pessoa, ela pode ficar mais tranquila em relação ao açúcar, mas ela tem que prestar atenção se ele não é muito calórico. Porque a gente sabe assim, a gente vive numa sociedade engordativa, Joyce. E todos os alimentos que foram favorecer o ganho de peso, eles vão favorecer o aparecimento das doenças que caminham ao lado da obesidade, que é o diabetes, que é a hipertensão arterial, né? O aumento do risco cardiovascular. Então, o chocolate diet, eu diria que, assim como o chocolate normal, a pessoa tem que ler o rótulo, porque existem inúmeras, digamos assim, opções no mercado, e se ater à quantidade de carboidratos e ver se ele não é calórico demais e não vai favorecer o ganho de peso. Bom, a lição que o Dr. Fabiano nos deixa é moderação. Moderação é a palavra-chave. A gente pode saborear o nosso chocolatinho de vez em quando, preferencialmente, hein, ouvinte da CBN, o amargo. Quanto mais ali, 70%, mais melhor, hein? Pelo menos 70%. Pelo menos 70% para ter os benefícios dos flavonoides presentes no chocolate. Exatamente. Doutor, muito obrigada pelas orientações, por compartilhar também essa informação junto ao ouvinte da CBN. A gente busca o nosso chocolatinho, mas buscando esses benefícios também, tudo com moderação, para a gente ter o melhor resultado possível. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar aí com vocês hoje. Obrigada, Fabiano Lago, médico endocrinologista do Spa Estância do Lago, comentou conosco sobre esses benefícios do chocolate. Então, as informações estarão daqui a pouquinho para você também no cbncuritiba.com.br para a sua consulta, para você compartilhar e assim também ter esse tipo de consulta, né, sobre a questão dos benefícios do chocolate. O chocolate, ele faz parte do nosso dia a dia, mas é possível que a gente tenha essa tendência de perder um pouco a mão ali, a gente exagerar. Então, é necessário esse cuidado, esse olhar e também colocar esse tipo de informação para você, ouvinte da CBN, para nossa saúde ser a melhor possível. Agora, 2